ao Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Somente, de novo, eu vou perguntar, e não estou satisfeito com a resposta, vou ser honesto com meus irmãos e com as irmãs. Somente aqueles que tiveram uma semana de luta dão glória a Deus. Se você teve uma semana de luta, agora quero saber, aqueles que tiveram a semana de luta e viram Jesus do teu lado, eu quero que você dê glória a Deus. Portanto, você nunca está sozinho. Amém? Eu glorifico ao Senhor pela oportunidade de estar congregando com meus irmãos e com as minhas irmãs hoje. E nós estamos adorando ao nosso Deus juntos. Nós viemos fazer o que aqui? Nós viemos adorar exclusivamente a Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, o que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, vou ser muito honesto com vocês, neste sábado, foi uma palavra de um acordo entre nós. É uma palavra de acordo. Ele diz o seguinte: Jesus e você, uma relação de compromisso mútuo. Eu vou repetir: Jesus e você, uma relação de compromisso entre as duas partes. Amém? Amém, Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. É o nosso compromisso com o Senhor e o compromisso dele conosco. É isso que nós vamos falar no dia de hoje. E vamos começar, como sempre, com uma oração, porque tudo aquilo que a gente oferece a Deus, pode ter certeza, é vitória certa para a honra e glória dele. Amém? Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Tudo que você oferece para ele, eu quero oferecer essa palavra para ele, que nós viemos aqui adorar ele. Nós viemos hoje juntos estar com ele. Levanta a sua mão, meus irmãos, minhas irmãs, porque é dias de vitória e nós precisamos dessa vitória. São vitórias espirituais, vitórias que vêm do reino de Deus e que vêm direto para nós também. Ora comigo, igreja de Cristo, e não deixa de abrir sua boca. Abre a boca, porque o Senhor quer te ouvir. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, junto com a sua igreja, meu Senhor, nós viemos hoje te adorar. Te adoramos, meu Senhor, pela oração, te adoramos também pela palavra, pelo louvor, e viemos também, meu Pai do céu, mais uma vez retornar pela tua palavra do Senhor. Sim, meu Senhor, eu faço questão de colocar a nossa igreja na tua presença também, pedindo perdão pelos meus pecados, meu Senhor, pelas minhas falhas, pela minha pequenez. Eu peço para a igreja, meus irmãos e irmãs de Cristo que estão aqui conosco, que também se coloquem na posição do Senhor, e lembre-se que todos somos falhos e precisamos sempre estar na sua presença. Peça perdão pelos teus pecados, meu irmão, minha irmã, porque agora é um momento importante, é onde nós nos humilhamos na presença do Senhor. Nós reconhecemos que somos todos pequenos, somos dependentes dele como uma criança. Não é à toa que o Senhor nos chama de criança, porque nós dependemos dele, e depender dele é a coisa mais importante do mundo, porque os planos que ele tem para cada um de nós é muito maior do que o plano que nós fazemos. Senhor, eu louvo ao Senhor por estarmos juntos aqui, meu Senhor. Louvo ao Senhor por estarmos numa igreja que nos dá conforto. Devo ao Senhor, meu Pai, porque nós estamos aqui também numa igreja que nós temos louvor, oração. Agradeço por cada obreiro, obreira, técnico de som, de imagem, a segurança das irmãs da livraria. Senhor, que coisa linda nós podemos contar no lugar onde nós podemos orar, te agradecer, e temos tudo completo dado pelo Senhor. Eu venho nesse momento, Senhor, lembrar que nesse momento da palavra, que essa palavra seja dada pelo Senhor, como o Senhor mesmo coloca, aquilo que a palavra que vem da Sagrada Escritura, ela entra e sai, meu Senhor, ela volta para ti com a transformação. E essa transformação que eu venho pedir hoje, a transformação das nossas vidas, meu Senhor, através dessa palavra, sabendo que é o Espírito Santo de Deus que guiou todos aqueles que escreveram essa palavra, sabendo que o Espírito Santo de Deus está em nós também hoje, sabendo que Ele que vai direcionar a palavra do Senhor. Cada gesto que eu tiver, meu Senhor, meu Deus, cada palavra que emitir da minha boca, seja exclusivamente dada pelo Espírito, em cima da sua palavra, para que não haja erro, não haja falha, mas sim, que haja o teu poder sobre todos nós, poder que nós queremos para elevar o nosso conhecimento do Senhor, poder que nós queremos para nos aproximar do Senhor, poder que nós queremos para te adorar, Senhor. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor está aqui conosco e nos conduzindo em cada momento. Continua conosco, meu Senhor. Faz o efeito que o Senhor quer.
e que o Senhor seja adorado, o Senhor seja honrado, que o Senhor seja cada vez mais magnífico em nossas vidas. E assim eu peço em nome do meu Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Que esta palavra, você que trouxe a palavra, abre no livro de Amós, capítulo 3, no verso 1. Você que não trouxe a palavra, pega o celular. Amós, capítulo 3, verso 1. Vamos lá, irmão Marcelo, futuro pastor Marcelo, em nome de Jesus. Profetizo. Você profetizou hoje já ou não? Por que não profetizou? O Senhor te dá isso para você, tem que usar. Não tem que usar, meu irmão? Profetiza. Amós capítulo 3, no verso 1. Amós, considerado um profeta maior ou um profeta menor? Maior. Amós foi menor, minha irmã. Sabe por que foi menor? Menor, porque o livro dele é um livro curto. Quando o livro era curto, era profeta menor. Quando o livro era grande, profeta maior. Não é porque ele era maior perante Deus, porque nós todos somos iguais perante Deus. Amém? Então Amós era interessante, porque Amós era um fazendeiro. O negócio de Amós era plantar e fazer uma pecuariazinha pequena, não é mesmo, meu pastor? Fazer uma pecuariazinha pequena, mas o Senhor usa quem Ele quer. E ele teve a coragem dada pelo Espírito Santo de Deus. E essa coragem eu peço para cada um de nós que estamos aqui, para nós levarmos a palavra do Senhor. A mesma coragem que Ele deu pelo Espírito Santo em Amós, eu peço para cada um de vocês, meus irmãos, meus irmãos. Amós capítulo 3, verso 1. Quem achou da glória a Deus? Amém. Eu vou ler na minha nova tradução da linguagem de hoje. De novo vocês vão ver que o Espírito Santo vai usar essa palavra junto com o que você está lendo e vai esclarecer para todos nós. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Amós capítulo 3, no verso 1. Povo de Israel, escute o que o Senhor disse a respeito de vocês, o povo que Ele tirou do Egito. No mundo inteiro vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Por acaso, duas pessoas viajam juntos sem terem combinado antes? Eu quero que você guarde no seu coração, meus irmãos, meus irmãos, o verso 3, que diz assim: por acaso, duas pessoas viajam juntos sem terem combinado antes? Você combinou com Jesus a tua vida já? Vamos agradecer ao Senhor com uma salva de palmas. Enquanto isso a gente vai sentando. Eu vou pedir para a irmã Cida, minha esposa, com essa banda aqui, que um dia vai tocar no céu, né? Um dia essa banda vai estar tocando nos céus, em nome de Jesus. Que eles possam trazer aquilo no louvor que o Senhor colocar para eles, no coração deles. Amém? A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. A forma dele de trabalhar não é igual a nossa. Mas o Senhor, Ele tem alegria para nós. Ele tem momentos de paz. Amém? Mesmo que a gente esteja passando por um momento, muitas vezes, de tribulação, mas nós estamos que alegrar o Senhor. Controle
Meus irmãos, não fecha a sua Bíblia, Amós capítulo 3, verso 1, e ela diz que povo de Israel, escute o Senhor teu Deus. Você deve estar pensando agora, povo de Israel? Eu não sou de Israel. Deixa eu traduzir melhor para você, meu irmão, minha irmã. Quando ele chama povo de Israel aqui, ele está chamando povo de Deus. Eu gostaria de saber aqui quem que é povo de Deus. Levanta a sua mão para levantar. Isto. O Senhor está falando com você e comigo, falando assim: povo de Israel, vírgula, povo de Deus, escute o que o Senhor disse a respeito de vocês. O povo que ele tirou do Egito. O que era Egito? Egito era um cativo, né? Se Egito foi um dia a salvação para que se conseguisse aquele povo que estava sem alimento nenhum, sem esperança nenhuma, Deus acolheu a partir daquele povo, que foram uma família, talvez de 50 pessoas, que era a família de Jacó, incluindo Jacó com seus filhos. Lembrando que José, o seu filho que foi dado um jeito nele pelos outros irmãos, estava lá como governador. E naquele momento, aqueles 50, eles viram pelo menos 4 milhões de pessoas. E essas 4 milhões de pessoas ameaçam o povo do Egito, que falou assim: daqui a pouco eles são maiores do que nós, eles vão entender, vão inverter, e a opressão começa. Por isso que se fala libertação do Egito. Libertação do Egito é uma libertação da opressão. E a opressão quem traz sobre nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, presta bem atenção, é o pecado. Porque quando você tem consciência do pecado, o pecado te traz culpa, e a culpa te traz opressão, e a opressão te traz o quê? Prisão. A maior prisão que um homem e uma mulher pode ter é a prisão da culpa. É a prisão do que? Eu errei e não consigo me perdoar. Mas eu queria contar para você que tem hoje um que quer fazer um acordo com você, para você definitivamente na sua vida nunca mais ser oprimido por nada. É alguém que hoje quer falar o seguinte: quer fazer um acordo comigo? Tanto é verdade, você que está com a Bíblia aberta em Amós capítulo 3, se você for no verso 13, ele diz: por acaso 2 pessoas podem viajar juntos se não combinar o jogo? E essas 2 pessoas vão ser bem claros aqui, meu irmão, minha irmã. É você ou eu, o nosso Senhor Jesus. O que o Senhor está fazendo hoje, trazendo uma palavra do Antigo Testamento, mostrando primeiro que você é povo dele, portanto eu vou te chamar de Israel. Primeiro lugar. Segundo lugar, ele está falando o seguinte: será que nós estamos caminhando juntos? Essa é a grande pergunta que o Senhor está fazendo para todos nós nesse dia de hoje. E aqui hoje, meus irmãos, minhas irmãs, o caminhar juntos tem que ter um acordo. E o que o Senhor está querendo conosco é revigorar esse acordo para aqueles que já têm. E aqueles que não têm, ele quer propor um acordo com você. Tem um acordo sim, através da palavra dele. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus! Está tudo bem por enquanto, irmão, minha irmã? Tudo bem? O casal aqui está entendendo? Estamos bem? Amém. Eu gosto desse culto aqui, porque esse culto nosso, ele é pequeno o suficiente para a gente conversar um com o outro, né? E interessante, meu irmão, minha irmã, que quando você olha nisso, eu quero começar com o primeiro acordo. Quem fez conosco foi Deus. O primeiro a fazer o acordo não foi o homem, foi Deus fazendo o acordo conosco. Só que o acordo que ele fez conosco é um acordo um pouco diferente. Você tem que crer. É o acordo em que você crê. O pastor Ivanildo teve uma palavra linda. Ele trouxe hoje sobre fé. E ele várias vezes falou sobre fé, não foi isso? Várias vezes ele falou que a fé você não vê. Eu queria se permitir, pastor Ivanildo, complementar o que o senhor disse, que foi excelente, pela graça do Senhor, e colocar um pouco mais você, que já tem experiência com o Senhor, como é que é a sua fé que o Senhor espera. A fé que o Senhor espera de você, meu irmão, minha irmã, é uma fé que você crê, mesmo não tendo vindo. Até aqui tudo bem, meu irmão? Tudo bem? O segundo lado dessa fé que ele está querendo saber de você é muito simples: se você confia. Você pode falar: eu creio naquilo que eu não vejo, mas você confia que ele está com você?
mesmo nesse dia de dificuldade que você contou para mim que você passou essa semana. E tem um terceiro ainda componente dessa fé, que a terceira fé é o adorar. O adorar significa, será que quando eu pronuncio a palavra Jesus, eu pronuncio a palavra Deus Pai, eu pronuncio a palavra Espírito Santo, será que quando eu pronuncio eu estou adorando ao Senhor, ou Ele é como qualquer um na minha vida? Então eu vou puxar a fé para você agora. A fé nesse acordo que nós vamos conversar com você agora é uma fé que é única. Se você não acreditar, se você não confiar, e se você toda vez que você ouvir o seu santo nome e você, seu coração não começar a adorar, você tem muito ainda a aprender sobre a fé com o Senhor Jesus. Você não é mais criança, não é mais o mingau nem o leite. Você já é adolescente e adulto para a fé. E adolescente e adulto para a fé tem uma conversa direta com o Pai. E essa conversa direta com o Pai é saber aonde eu estou com a minha fé. Amém? Amém, Deus. Estamos bem até aqui, meus irmãos, minhas irmãs? Amém, Jesus. E como é que foi feito esse acordo? Esse acordo foi muito simples. A primeira parte do acordo é muito fácil, meus irmãos, minhas irmãs, para alguns, e muito difícil para muitos. O acordo dele é o seguinte: todos falhamos e todos erramos. Essa é a premissa do acordo com o Senhor. Todos nós erramos e todos nós falhamos, e desculpe falar isso todos os dias, meus irmãos, minhas irmãs. E quando a gente erra todos os dias, o acordo que o Senhor tem com você e comigo, pode ter certeza que é o de perdoar. Só que esse acordo de perdoar, porque o perdão é aquilo que exatamente, o pecado é aquilo que exatamente nos atrapalha na nossa relação com Deus. Esse perdão que Ele está falando conosco é um perdão que vem com fé. Por isso que eu falei tanto com vocês da fé antes. Essa fé completa de crer, confiar e adorar. Mas ela vai um pouquinho mais além agora, meu irmão, minha irmã. A pergunta é: será que eu tenho humildade de reconhecer que eu erro? Será que eu tenho humildade de falar assim: eu estou tão pequeno, em que eu vou dizer para você, eu errei? Não é simples você aceitar o acordo do Senhor nosso Deus, porque Ele exige que a gente seja desse tamanhozinho, exige que a gente ouve mais do que fala, exige que a gente ouve mais o que Ele fala para nós do que nós gostaríamos de falar, e exige que a gente todos os dias entregue a nossa vida para Ele como nós se fôssemos uma criança que depende do Pai. E o nosso ego, o nosso egoísmo, muitas vezes não permite que isso aconteça. Então, para mostrar que tudo isso tinha que ser feito um acordo, e que nesse acordo Ele esperaria que você e eu tivéssemos desse jeito, Ele fez alguma coisa muito especial. Eu falei: eu vou aceitar esse nosso acordo, mas o primeiro passo é o meu. Mas eu quero que você se prepare. O primeiro passo meu é muito simples. O meu acordo é simples. Eu dou meu filho para você. Mas não dou meu filho do jeito que você está achando. Eu dou um filho que te liberta, um filho que ele te é feito o sacrifício, um filho que eu dou você para ele também. Aleluia. Esse é o primeiro acordo do Senhor. Sim, Senhor. O primeiro acordo do Senhor é quando Ele vem e entrega seu filho. Verdade, Espírito Santo. Mas Ele espera que você e eu estejamos preparados para, na fé completa, receber o Senhor. Esse é o primeiro termo da acordo. Quem escreveu esse primeiro termo? Inteirinho, Jesus Santo. Foi Ele que fez. Tudo bem até aqui, meus irmãos, minhas irmãs? Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 26, no verso 26. Se você não trouxe sua Bíblia, pega no celular. Mateus capítulo 26, no verso 26. E vamos entender, meus irmãos, minhas irmãs, que o acordo do Senhor está fazendo aqui, ele é muito maior do que a gente está vendo. Não precisa ficar em pé não, minha querida irmã. A gente
só ler primeiro. Mateus 26, 26. Achei, Deus. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. E depois, ele passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês. Ele falou que é para beber meia dúzia? Não. Ele falou que é para beber 2 ou 3? Não. Ele está falando para que todo mundo que esteja aqui para ouvir bebam o cálice de vinho do Senhor. Ele continua: porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Olha o acordo sendo feito. Só que nós estamos convidados ou convencidos que muitas vezes o acordo que a gente faz é um acordo que só tem um termo, né? Só que esse termo do Senhor, como sempre, o Senhor faz em excesso para aqueles que são deles. Ele está falando, vou repetir, ele é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Só nisso seria um acordo. Ele termina: o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. O que o Senhor está fazendo nesse momento, quando ele dá um acordo? Ele faz uma aliança. E você deve estar perguntando: que aliança é essa? A aliança que o Senhor está colocando para você e para mim nesse momento é uma aliança de vida eterna. Aliança que toda vez que você cair, Ele está pertinho de você para te levantar. Aliança que Ele está falando para você de que ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais a Ele. Aliança que Ele está falando para você que basta você levantar sua mão e falar: eu creio. Aí você dá seu passo de confiança, ainda você dá seu passo de adoração. Ele te agarra no colo e diz: você não sai mais de mim. Este é o acordo do Senhor com vocês, comigo. Está dando para entender o tamanho do acordo, meu irmão, minha irmã? O acordo ele é tão grande que você nunca mais está na mão dele. O acordo é tão grande que você parece que você está sofrendo um problema, parece que você está no desafio. Mas o Senhor nosso Deus, Ele te traz para você disso. Sabe aquela ansiedade que você está? Entrega na mão dele, porque o Senhor está trazendo você para ele. Sabe essa angústia que você está? Entrega na mão dele, que o Senhor está trazendo para você libertação da angústia e paz. Sabe aquele desejo que está no seu coração? Entrega para Ele, porque Ele vai fazer o melhor para você. Mesmo quando você não compreende, mas você crê, você confia e você adora. Esta é a fé que o Senhor está dando para você e para mim. Estamos bem, meus irmãos, meus irmãos? Olha que aliança maravilhosa. Aliança significa, sabe quando você casou, você colocou no seu dedo? Sabe esse negócio aqui, ó? Sabe? É muito maior que está hoje no seu dedo espiritual, porque o Senhor tem muito mais do que você pensa para você. Faz prova para Ele e veja. Amém? Tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs? Agora vamos passar para outra parte, né? Nós temos acordos nossos que nós temos que fazer com Ele. Nós falamos de um só, que é a fé. Mas nós temos alguns acordos que, se nós não cumprirmos, meus irmãos e minhas irmãs, pela palavra do Senhor, nossa vida fica incompleta com Ele. Eu vou repetir: a nossa vida fica incompleta com Deus. A primeira nós falamos que é a fé, né? Nós pegamos que o pastor Ivanildo conversou conosco e nós expandimos para a fé, no crer, confiar e adorar. Amém? Amém, Deus. Agora o Senhor quer saber o seguinte: tem duas coisas que o Senhor pediu para nós. Uma Ele mandou, a outra Ele ordenou. E elas são tão importantes quanto a fé. E aqui vai te trazer você para a completude do acordo com o Senhor. O que Ele mandou, meus irmãos, minhas irmãs? Ele pegou o povo dele um belo dia, que achava que estava no sofrimento, atravessando o deserto, lembrando que esta jornada do deserto
Ele te leva sem dúvida nenhuma à terra prometida. E a terra prometida para você e para mim é quando nós estivermos com Ele juntos. Essa é a terra prometida. Portanto, essa angústia que você muitas vezes tem, essa sensação de sofrimento que você tem, pode ter certeza que é a sua jornada para junto ao Senhor. Mas um belo dia ele disse: Moisés, vem cá. Disse para o meu povo que eu tenho 10 mandamentos dele. Mas mandamentos mandamentos. Os mandamentos é quando ele manda. Eu não estou brincando, meu irmão. E o Senhor Jesus, ele ficou claro e foi muito claro quando ele olhou para todos e disse: sabe o que Moisés fez lá? Sabe esses milagres que eu estou fazendo? Tudo isso vai continuar na sua vida, mas eu quero que você lembre de duas coisas importantes e que definem os 10 mandamentos do Senhor. Ele quer que a gente viva assim. E portanto você e eu não podemos, mesmo crendo em tudo que Ele tem feito em nós, confiando, tudo que nós adoramos a Ele, tudo isso só tem sentido se nós entendemos esse mandamento. Abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 17 e 28. Sim, Marcos, capítulo 17 e 28. Aquele que não conheceu Jesus Cristo, mas esteve o suficiente para entender quem era Ele, e dado pelo Espírito esse Evangelho. Marcos capítulo 12, no capítulo 28. E nós vamos entender, não adianta você ter fé se isso não acontecer na sua vida. Mas pastor Paulo, nunca deu para entender que era isto. A fé é a condição para você agradar a Deus. Mas quando você tem um acordo com Ele, de viver com Ele, porque o acordo de viver com Ele não é quando eu estou no culto apenas, não é quando eu estou em casa orando, não é quando eu estou com limite, não. O acordo que eu tenho com o Senhor Jesus é a minha vida. Em Marcos capítulo 12, verso 28, que eu estou dando glória a Deus, diz o seguinte, a palavra do Senhor: o mestre da lei, sim, aquele que era professor de escola bíblica do Antigo Testamento, ele foi lá testar o Senhor Jesus e ouviu uma grande discussão, e disse: o mestre da lei que estava ali ouviu a discussão de Jesus com aqueles que estavam desafiando ele. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e perguntou isto: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Aí o Senhor Jesus respondeu: é este. Escute, povo de Israel. Sabe o que é povo de Israel? É você que é povo de Deus. Eu não vou cansar de falar isso para você. Você que é povo de Deus, escuta. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Eu me lembro muito bem quando um filho meu filho número 2, eu tenho 4 meninos, o Gustavo, pequeno ainda, virou para mim e falou assim: você ama mais quem aqui em casa, hein, pai? Pergunta difícil que ele deu para mim. E foi a resposta que Deus me testou. Eu disse: filho, eu amo a Deus sobre todas as coisas, depois vocês. Você acha que doeu em mim ou não doeu? Um filho teu pequeno perguntando se você ama. Mas quando você ama a Deus, você passa por provas como estas. Eu tinha que ser o mais sincero possível com meu filho, para que ele pudesse aprender que não existe amor maior se nós não amamos a Deus. E nós temos que exercitar esse amor a Deus todos os dias da nossa vida. A gente exercita quando a gente agradece, a gente exercita quando a gente está orando, a gente exercita quando a gente tem até mesmo o que o Senhor Jesus vai se complementar conosco, que disse o seguinte, verso 31. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante que esses dois. Você quer fazer uma prova que você é capaz de amar o próximo? Quer fazer uma prova? É quando você perdoa alguém. Por mais dolorido que esteja no teu coração, você é capaz de perdoar uma pessoa, então você ama o próximo. Porque se Jesus na cruz, ele diz ao Pai nas suas últimas palavras: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é a maior prova de amor, além de ele ter morrido e ressuscitado por nós. E por que a gente não pode fazer isso também?
Quer dizer então que o nosso acordo com Jesus, eu tenho essa fé que crê, que confia e que adora. Quer dizer então que esse meu compromisso, esse meu acordo que eu tenho com o Senhor, eu ponho o Senhor nosso Deus em primeiro lugar na minha vida e vou amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente isso. E quando você põe isso no teu coração, de verdade, quando alguém te provoca, você não vai mais gritar. Te critica, você não vai mais se irritar. Porque o Senhor está com você te dando um amor. Até mesmo quando você tem que falar com uma pessoa e dar um corretivo na pessoa, que é o amor do Senhor, ela tem que ver mesmo nas palavras que você fala com essa pessoa. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Mas tem uma terceira que eu não contei para vocês. Vocês sabem qual é a terceira. Se essas aqui foram mandamentos, né? A terceira é uma ordenança. E a ordenança, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que, neste momento que nós estamos vivendo, nós temos que vivê-la mais ainda, esta ordenança. Eu vou explicar para vocês. Vocês não precisam abrir a Bíblia, eu vou direto com vocês. Diz o seguinte em Marcos capítulos 16 e 15. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, para quem não querer será condenado. A regra é bem simples. Não é à toa que nós temos o curso de batismo. É porque quem não crê e não for batizado, nós temos um desafio. Essa é a ordenança dele. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. E pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quem já foi curado porque um servo ou uma serva de Deus orou por você? Levanta a sua mão. Eu fui. Sou testemunha do que isso existe, meu irmão. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque muitas vezes vocês estão falando, mas isso eu tenho que fazer? Desculpa, meu irmão, minha irmã, isso é ordenança do Senhor Jesus. Isso é parte do acordo. Esse acordo de duas partes que nós estamos falando, a nossa parte, você está falando, mas isso não é justo. O Senhor nosso Deus só tem um item, eu tenho 3 para levar. Desculpa, você dá seu filho para o perdão de outro. Eu não queria ter essa decisão na minha vida, e glórias a Deus por não ter. Mas o que Ele está pedindo para você é coisa simples, frente do que Ele tem para você e tem planos na sua vida. Meus irmãos, eu vou um pouco mais além, meus irmãos. Muitas vezes a gente olha e fala assim, mas irmão Paulo, isso é fácil, né? Você está na frente, você vem aqui ficar pregando para todo mundo. Eu diria para vocês, esta é a parte mais fácil. Sabe por quê? Porque você atendeu o convite do Senhor e está aqui hoje presente. Você largou tudo o que você estava fazendo. Muitos viajaram e vieram até aqui hoje. Muitos viajaram e chegaram aqui hoje. E de fato essa é a parte mais fácil. A mais difícil é que quando você está conversando um assunto difícil com um irmão, com uma irmã, e você faz ele olhar para você e falar assim: eu estou vendo Jesus nele falando comigo. Mesmo que a conversa seja difícil. Porque quando você vê o Senhor Jesus, quando está na tua frente, é que você está amando Ele. E você está levando o comportamento de Jesus na vida dele. E vou um pouquinho mais longe, meu irmão, meu irmão. Você está sendo o reflexo do Senhor para quem está falando contigo. É desafiador, meus irmãos, minhas irmãs? Não, de que é. Não é à toa que Ele deu para você e para mim o Espírito Santo de Deus. Não é à toa que o nosso acordo, ele não é um acordo em que nós fazemos sozinho. Nós nunca conseguimos fazer sozinho. Não é à toa que nós temos a igreja de Cristo e você faz parte da igreja de Cristo. Hoje nós oramos, nós pedimos a sua força, pedimos para que o Senhor esteja com você como intercessão, pois oração de justo vale muito na intercessão. Não é à toa que Ele deixou o mais importante, o Espírito Santo, no coração de cada um que aceitou o Senhor Jesus. Não é à toa que você tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo te molda para isso, te leva para isso, se você deixar e quiser fazer parte do acordo. Por isso um acordo, meu irmão, minha irmã, porque os tempos que nós estamos vivendo são os tempos mais claros que nós poderíamos ter.
não esquecemos a Covid, esquecemos ou não? Não. Eu não consigo esquecer porque o pastor Marcelo e a irmã Cida estão aqui para testemunhar. Esse culto começou durante o Covid, para vocês terem uma ideia nisso. Então não dá para a gente esquecer o Covid. Não dá para esquecer a guerra que você vê com a Ucrânia. Não dá para esquecer a guerra que você vê em Israel. Não dá para você esquecer que enquanto estavam reclamando de 6.000 mortes que aconteceram aproximadamente nessa primeira fase desta guerra em Israel, o Brasil, no ano de 2022, matou com fogo, com arma de fogo, 36.000 pessoas. Portanto, a nossa guerra daqui desse país é 6 vezes maior do que a guerra que você está exercendo hoje em Israel. E não conta para mim que não tem guerra, porque você tem tráfico, você tem prostituição, você tem, infelizmente, tudo aquilo que monta uma guerra. E nós vivemos essa guerra. Você não pode acostumar a aceitar essa guerra, mas esses são sinais da vinda de Cristo. E os sinais da vinda de Cristo são muito claros. E o Senhor foi muito claro quando disse para nós: aquele que não vem, não vai comigo também. Mas aquele que vem e faz o acordo, este vai comigo. E a minha aliança é eterna. Ela não começa quando você morrer, não começa quando você vai matar. Ela começa quando você decide: eu vou fazer parte desse acordo. Sendo que nesse acordo você vai falhar. E o Senhor sabe que você vai falhar. Mas se você tiver um coração quebrantado e se colocar na presença dele, a aliança dele é tão grande que ele resgata você e traz de volta. Vai ser um momento que essa aliança não vai existir, meu irmão, minha irmã. Vai ter um momento que essa aliança de fato não vai existir mais. Nós vivemos o que nós chamamos o tempo da graça. O tempo da graça significa: eu tenho Jesus quando eu chamar, eu tenho o Espírito Santo de Deus quando eu quiser achar que eu tenho fé, e se eu pecar e pedir perdão, ele me resgata. Esse é o tempo da graça. Essa faz parte do pacote do acordo chamado aliança que o Senhor tem com você. Mas vai chegar um momento, e ele está falando, esse momento está chegando, quando você ouvir catástrofe natural, tufão. Os países nunca teve tufão, começa a ter em Santa Catarina, rios que ficam secos. Você vai na Amazônia hoje, você vê quantos rios secos você tem. Esse negócio que você não entende, hoje está frio, está calor. Quando você vê essa mutação climática, quando você chegar no ponto de ver que existe sim pandemia, existe sim guerra, esses são sinais que o Senhor está falando: ainda não chegou, mas eu faço isso para você lembrar, eu faço isso para saber que eu sou rei, eu faço isso para você entender quem sou eu faço isso para você entender aonde nós vamos. É isso que ele está falando aqui, e ele está oferecendo hoje um acordo, meus irmãos, minhas irmãs. É um acordo muito importante, e ele diz: eu dei meu passo, dei mais do que você precisa, eu exigi de você 3 itens, eu quero saber se você é capaz de fazer esses itens. Eu sei que está incomodando, eu sei que está deixando a gente meio, né? Me incomoda também, sabe, irmão? Me incomoda, sabe? Porque é duro, mas você tem ele no teu lado. Essa é a parte mais importante de tudo isso, meu irmão. Vamos para a conclusão. Tudo isso nós chamamos de graça, e a graça está com você e comigo também. Muita gente pergunta: o que é graça? Eu vou com alguns pontos para você, meu irmão, minha irmã, para nós entendermos a graça. A graça é que nós não recebemos esse presente chamado Jesus porque merecemos, porque ninguém de nós merece. Ninguém. Se você parte do princípio que a gente não deve falhar com Deus, impossível não falhar com Deus. Mas nós temos a graça dele. Portanto, não merecemos, ele manda para nós. Ele manda para nós recursos financeiros quando a gente precisa. Ele manda saúde quando a gente está doente. Ele manda um profeta dele falar comigo quando eu estou precisando. Ele manda uma palavra dele em louvor quando eu estou mais precisando. E me dá a chance de orar e ele voltar seu rosto para nós. Acho que ninguém de nós merece isso. Segundo ponto, meus irmãos, da graça. A graça me vê uma coisa tão importante: ninguém é melhor que ninguém. A
consequência disso é que todos somos iguais ao Senhor. E a consequência de sermos iguais ao Senhor é que ninguém tem o direito de pegar o dedo e apontar para outro. Se eu aponto o dedo para alguém, como é que eu fico com o meu amor ao próximo? Como é que ele vai ver Jesus na minha vida? Mas, meu irmão, o dia a dia lá fora não é assim, irmão Paulo. Eu sei que não é assim, eu também trabalho no mundo secular. Eu sei quão difícil que é. Mas, se alguém te faz um mal, por que você não retribui o bem? Você já pensou que o seu bom dia é um sorriso, principalmente para aqueles que são invisíveis? Sabe quem são invisíveis? Aquele que está na portaria, aquele que está limpando o chão naquele momento. Não é verdade? Mesma pessoa que você vai sentar no ônibus do teu lado, ela é uma pessoa invisível. Mas que tal você transformá-la numa pessoa visível, dando um sorriso para ela e desejando um bom dia? Que tal você arriscar e falar assim: eu desejo para você que Deus te abençoe no dia de hoje? Arrisca. Você já arriscou? Que tal você chegar no meio de uma festa, chegar uma irmã para você e falar assim: eu estou precisando de oração. E você olhar porque não tem ninguém, mete a mão na mão da cabeça dela e ora em nome de Jesus. Por que não? Por que não, irmão? Eu chorei com 10 mil pessoas num cantinho. E ele aceitou o Senhor Jesus porque o Senhor queria que fosse feito isso naquele dia. Como é que você trata a sua vida? Como é que você trata a vida que você está no seu dia a dia? O Senhor. Esta graça que o Senhor traz para nós é para nós que nós não merecemos, é nós usarmos ela. E para nós usarmos ela, o Senhor Jesus, ele exige que nós tenhamos uma posição. E essa posição do Senhor Jesus, quando ele diz, é uma das posições mais sérias que nós temos nesse livro, chamado Sagrada Escritura. E é tão séria que é o recado dos últimos tempos. Abre sua Bíblia em Apocalipse, o recado dos últimos tempos. Escrito por João, num arrebatamento tremendo. O último daqueles que viu e viveu com Jesus. Apocalipse capítulo 3, no verso 15. Apocalipse capítulo 3, no verso 15. E quem achou, dá glória a Deus. E olha que interessante que o Senhor Jesus fala, meus irmãos. E essa é uma situação curiosa, porque nesse Apocalipse capítulo 3, João, que estava incumbido de anotar tudo o que ele viu, João começou a anotar o que estavam dizendo. E aqui nós estamos falando sobre as igrejas. E as igrejas são todas as igrejas que hoje, são os comportamentos que elas podem ter. Mas só que o Senhor Jesus vai e fala: quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Agora ele vai no detalhe. Ele vai falar algo de muito impacto que eu quero que você guarde no seu coração. Apocalipse capítulo 3, no verso 15. Eu sei que vocês têm feito. Quer dizer então que o Senhor nos vê em tudo. O Senhor nos vê em tudo. O mais do segredo dos segredos que nós temos. Ele continua: sei que não são frios e não são quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Ou seja, ou você é ou você não é. Mas o Senhor está falando, tem gente que está no meio do caminho. Aí ele termina assim: mas porque são apenas mornos, portanto não são frios, que não acreditam, não são quentes, que acreditam, vou logo vomitá-los da minha boca. O que significa isso? Eu vou tirar de mim. O problema do acordo com o Senhor, ele não tem morno. É frio ou quente. É tudo ou nada. Mas eu tenho planos para a minha vida. Você quer fazer seus planos com o Senhor Jesus ou sem o Senhor Jesus? Mas eu quero casar, eu quero constituir uma família e ter filhos. O Senhor Jesus não pode estar nesse plano e você não pode ter um acordo com o Senhor Jesus e Ele está com você em cima disso.
Mas eu quero estudar, eu quero ser um grande advogado. E tomara que seja bom advogado, por favor, que de ruim eu já conheço muito. Tomara que seja um bom e um ótimo advogado. Você acha que o Senhor não está nisso? Você acha que o Senhor não está nos seus planos daquela casa que você quer comprar? Onde você quer a sua casa, naquele lugar, e o Senhor te dá uma casa no outro, e naquele lugar, fica tranquilo, porque o Senhor está tirando você do assalto, do sequestro lá de dentro, e o Senhor está te colocando numa casa onde você menos esperava. O Senhor está florescendo, fortificando e dando bênçãos e bênçãos a você. Será que você é capaz de fazer isto com esse acordo com Ele? Glória a Deus. Quando eu me converti, meus irmãos, minhas irmãs, eu achava que a gente ficava 24 horas por dia, 7 dias da semana, aqui na igreja orando. Verdade. Mas eu descobri que o Senhor queria que eu estivesse fora, com a minha família, com meus filhos, hoje com as minhas noras, hoje com meu neto. Sabe fazendo o quê? Fazendo aquilo que Ele pediu, amar o próximo como a si mesmo. Sabe fazendo o quê? Quando meus filhos olharem para mim, eles não verem o pai dele, verem Jesus. Quando meu neto olhar para mim, ele tiver mais consciência, ele falar assim: Senhor, um dia quero ser que nem meu avô. É isso mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Porque se você acha que o Senhor quer, tanto é que Ele fala: orar e orai sem cessar, não fala? Mas quando você está trabalhando, você não pode estar orando no teu coração, não. Quando você está resolvendo um problema, você não pode pensar em pedir: Senhor, vem comigo nesse problema, que está uma encrenca tremenda aqui para mim. E Ele vem e resolve o problema. Será que eu preciso fechar minha mente e falar: o que o Senhor Jesus quer para mim é pequeno? Não é à toa que o Senhor tem planos muito maiores do que os seus, porque nós somos pequenos para entender o que o Senhor quer para nós, e o que a gente pensa para nós é sempre menor do que Ele tem para nós. Esse é o problema. Só que a gente tem que ter um acordo com Ele. Se a gente não tiver um acordo com Ele, com todo respeito, meu irmão, meu irmão, nós não estamos respondendo ao ato mais importante do acordo, que é quando Ele dá o Filho dele para você e para mim.